Signo de Leão, previsão semanal, mensagens, orientações, inspirações, reflexões do tarô para os leoninos. Para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Lucélia Oshiro e aqui na descrição do vídeo você tem o meu site, te convido a dar uma olhadinha depois e agendar a sua consulta. Seja de mesa radiônica, que é uma limpeza energética, mapa do autoconhecimento, leitura de registros acásticos ou uma constelação familiar. Vamos lá então, Leão, vocês começam a leitura com a carta do 10 de paus. E de onde eu tirei essa carta? Da leitura mensal. Caso você não tenha assistido ainda, eu sugiro que você assista depois, eu vou deixar aqui nos cards e também no final a leitura do mês de maio. Tá? Então a gente tinha uma prévia, um panorama de que nessa segunda semana o 10 de paus vem falando para você abrir mão de alguns excessos, tá sobrecarregado, tá ficando pesado demais e vai ficar insustentável. Então é hora de você ser um pouco mais seletivo e falar assim, não, vou fazer isso e não preciso fazer tudo. Você pode fazer tudo, mas não de uma vez só. Você pode fazer faseado, você pode fazer aos poucos, tá? Tá vendo que esse cara acabou de cortar, ele cortou a lenha, né, cortou as coisas, ele tá levando tudo de uma vez. Só que tudo de uma vez é como se ele não tá carregando um fardo, ele está abraçando um fardo. Então a pergunta aqui, Leão, é: que fardo que você está abraçando e por que você está abraçando esse fardo? É quase como se fosse uma desculpa para focar tanto no trabalho e não olhar outras áreas da vida que também precisam da sua atenção ou que você não quer olhar agora. Sabe quando você fica assim, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso? Será que precisa mesmo, né? Você está precisando de tanta lenha assim? Ou você está como se você estivesse inventando algumas desculpas para não encarar uma outra situação? Sabe quando a pessoa tá e vem uma cena meio que de comédia, tá? Mas você coloca um monte de coisa assim, um monte de pacote, né? Você tá passando no shopping. Daí você vê uma pessoa que você não quer que te veja. E aí você coloca um monte de pacote na sua cara e você vai passando para que aquela pessoa não perceba a sua presença. É um pouco isso, de quem você está se escondendo ou de que situação da vida você está se esquivando, tá? Então essa é só uma pergunta, é só uma provocação. Vamos ver o que mais as cartas trazem para você essa semana. O que Leão precisa evitar essa semana? É como se Leão estivesse inventando algumas desculpinhas, tá? Gente, é o que tá vindo, mas por exemplo, você precisa fazer um check-up em relação à saúde. Você, tá incomodando, eu preciso ver uma coisa da saúde, eu preciso marcar exame, eu preciso fazer tal coisa. Mas você fica assim, eu preciso. Esse preciso não quer dizer nada, só quer dizer que você precisa, mas em termos de ação, você não tá fazendo. E aí fica, eu preciso fazer tal coisa, mas eu vou fazer só quando terminar toda essa tarefa. Quando o meu serviço estiver mais sossegado, eu marco o médico. Quando tiver melhor, eu tiver mais dinheiro, eu marco tal coisa. Tá? Então, às vezes a gente vai postergando, empurrando algumas coisas com a barriga, mas porque você não quer olhar, você não quer, eu não quero saber se eu estou realmente com esse diagnóstico, eu não quero olhar para isso agora. Só que às vezes não olhar é pior. Por quê? Porque você não está indo não tá enxergando para onde você está indo, e aí vai sendo cansativo e chega uma hora que você desmorona. Porque o 10 é uma carta de limite. Tá? O que você tem que evitar? Diabo, evitar
vícios, evitar apegos. Às vezes você tá workaholic, apegado demais no trabalho, porque eu preciso fazer, eu preciso dar conta, porque ninguém vai fazer do meu jeito, eu preciso fazer todo o serviço de casa, porque ninguém vai fazer tão bem feito igual eu preciso fazer todas as planilhas, porque a minha equipe não faz tão bem quanto eu. Então, para que você tem equipe, cara? Sabe? É um pouco isso, você vai se sobrecarregando de coisas e de responsabilidades ao invés de delegar. Por quê? Porque você está viciado nisso. Então, o diabo também fala de excesso, e o 10 também é excesso. É um excesso, às vezes não, com certeza, aqui é egóico. Ah, porque eu quero reconhecimento, estou fazendo o máximo porque eu estou esperando um reconhecimento, aplausos. Ou eu estou esperando, sei lá, uma promoção, então eu estou me virando, eu estou fazendo porque eu quero ser promovido. Ok, né? Ok. De vez em quando a gente precisa fazer, né, dar um esforço a mais, mostrar serviço e tudo mais. Só que aqui eu vejo que está se tornando uma prisão. E quando isso não corresponder às suas expectativas, isso não se converter numa promoção, né? Você desaba, desmorona. Porque o diabo está falando para a gente evitar essas atitudes egóicas. Eu estou fazendo porque eu quero reconhecimento. Não, se você está fazendo tudo isso, é porque você quer, porque você gosta, porque você acredita, porque você dá o sangue pela empresa, porque você confia nos valores, na missão, você se identifica com isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é porque eu estou querendo, eu sei que isso vai me dar uma promoção. Não é garantido. Não é garantido. Eu estou me esforçando tanto porque isso vai me trazer mais cliente, mais dinheiro, mais não sei o que lá, mais reconhecimento, mais reputação. Não é garantido. Tá? Não é garantido. O diabo, ele traz essa prisão. Então é pra gente evitar esses aprisionamentos, sabe? É como se o leão estivesse fazendo alguma coisa. Ah, mas eu estou fazendo por amor. É como se você estivesse indo para o sacrifício. E aqui é assim, o lado positivo seria se eu estivesse fazendo com amor. Só que não, só que aqui tá virando, tá te sugando. O que tá te sugando ou quem está te sugando? Mas só tá te sugando, só tá te aprisionando porque você escolheu, você permitiu. É como se fosse uma prisão consciente. O vício é uma prisão consciente. Ah, eu tô viciada em ficar nas redes sociais. Eu tô viciada em açúcar. Eu tô viciado em, sei lá, em balada. Eu tô viciada em qualquer coisa que seja que está ficando too much, excessivo, é hora de você cortar. Mesmo que seja eu tô viciado em trabalho. É um vício. É um vício. Porque isso vai criar uma expectativa que pode não se consolidar. E isso está drenando a sua energia, isso está tirando a sua criatividade. Porque aí você está indo num automático, num processo automático de repressão da sua criatividade, da sua autenticidade, do seu brilho pessoal. Aqui a carta do diabo é a sombra, ele tá totalmente o oposto da luz. Leão é a luz, é o sol. Só que aqui você tá, né, tem que evitar esse diabo. Evitar o quê? O ego. Evitar o ego, né? O ego adoecido, os aprisionamentos egóicos. Ah, eu quero tal coisa por status, eu quero tal coisa para ficar bem na foto, eu quero tal coisa para, né? Então, cuidado, Leão. Repense algumas atitudes aí que estão te sobrecarregando. Porque um relacionamento, um trabalho tem que ser leve, né? A gente tem que fazer de forma leve. Não pode ser
árduo, difícil, no esforço. A gente tem uma cultura do esforço. Nossa, quanto mais difícil, mais recompensador. Quanto mais difícil, mais merecedor. Quanto mais difícil, mais trabalhoso, mais, né, gratificante. Isso é a cultura do esforço. Né? Não precisa ser assim no esforço. Tem que ser na fluidez. Se você está se esforçando muito para um relacionamento dar certo, tá errado. Porque já não tem relacionamento aí, já não está tendo troca, né? É só você que está tentando. Só que quem tenta não faz nada, porque o verbo tentar te leva aonde? Para nada. Tentar, fica nisso. Então também para de usar o verbo tentar. Ah, eu estou tentando guardar dinheiro. Eu estou tentando fazer dar certo. Eu estou tentando comprar isso. Eu estou tentando. Enquanto você estiver tentando, você vai continuar tentando. O que tem que ser ativado essa semana, Leão? O 8 de espadas. Sair de padrões de pensamentos. Sair de uma ideia fixa que está te limitando. Sair de um jeito de pensar ou um jeito de falar, sair de algumas formas pensamento, que são pensamentos negativos, que estão te aprisionando. Olha aqui. O que tem que ativar essa semana é a potência, é a força, é a inteligência estratégica de você sair disso que é limitante, daquilo que está impedindo você de ir mais rápido. O que está impedindo você de ir mais rápido? Esse monte de coisa que você está levando, que não é seu, que não precisa levar tudo isso. Sabe quando a gente vai... É como se você estivesse indo para uma viagem... sei lá, você vai para uma viagem na praia. Ou você vai fazer um mochilão na Europa, tá? E aí, se você vai fazer um mochilão na Europa, você vai percorrer lá vários países, você vai de trem. Você precisa de uma bagagem fácil de transportar. E aí você bota um monte de coisa dentro da mala e leva uma mala de rodinha enorme. Isso dificulta a sua mobilidade. E é isso que a gente está falando, que às vezes você está levando coisa demais que está te impedindo de se movimentar ou de caminhar com mais fluidez, ou de conseguir algumas coisas. Porque com essa mala gigante, você não vai conseguir entrar nos museus, por exemplo. Né? Ou você não vai conseguir parar para ir ficar num café mais apertado, aqueles cafés mais pequenininhos, né? Mais charmosinhos, assim, tipo assim, vai ficar difícil, vai ficar esquisito, vai ficar incômodo. Então é um pouco isso, sabe? Quando a gente tá levando muita coisa, a gente está mais preocupada com as coisas que a gente está carregando, porque toda hora você vai ter que ficar de olho naquela mala, de olho não sei o quê, do que você está realmente aproveitando a jornada, aproveitando o percurso. Tá? Isso não é sobre viagem, não é sobre turismo. Aqui Leão, repensa, você precisa de tudo isso mesmo? Você não pode dar uma enxugada em algumas coisas? Você precisa realizar todas essas atividades? Você precisa colocar seu filho em todas essas tarefas e ficar de motorista dele o tempo todo? Você precisa realmente fazer tudo isso que você está fazendo? Ou você pode dar uma reduzida? Reduzir para aquilo que é essencial. Ai, mas é legal falar que eu estou fazendo zilhões de coisas. Até que ponto? Até quanto você vai aguentar? Não muito tempo. Saber dizer não também, tá? Saber dizer não também. O que Leão precisa prestar atenção essa semana? O que Leão precisa prestar atenção essa semana? Na casa.
Leão, você não precisa levar a casa nas costas. A sua casa tá lá, né? Presta atenção na sua casa, na sua estrutura. E a sua estrutura é o seu corpo, né? A sua primeira casa é a casa da sua alma, a casa do seu espírito é o seu corpo físico. Presta atenção nos sinais do seu corpo físico. Ele já está te mostrando, ele já está te dando sinais de que alguma coisa está, né, tá dando tilt aí. Né? Foi o que eu comecei a leitura falando isso, sobre algum aspecto do seu corpo, da sua saúde, que já está apontando que é para você fazer algum exame, mas que você tá, né? Deixa depois eu faço, deixa depois eu faço. Presta atenção na casa. A casa fala do seu ambiente, né? Onde você vive a maior parte do tempo, seja a sua casa, residência, moradia, a casa, o seu próprio ambiente de trabalho, a construção, né? A empresa onde você está todos os dias. Presta atenção nisso. No sentido energético, tá? Não que tem assombração, que tem encosto, que tem obsessor, mas presta atenção, fique mais focado nas dinâmicas que acontecem na sua casa e nas dinâmicas que acontecem no seu trabalho. Porque às vezes você está tão focado no trabalho, no fazer, que você não está enxergando ou não está percebendo, né, o que o ambiente, o que o entorno está te sinalizando, tá bom? E eu não estou falando de fofoca, eu estou falando de perceber os sinais no lugar, no ambiente, através dos objetos, das coisas que acontecem. Por exemplo, na sua casa tem uma torneira que está pingando, né? Não tava, de repente começa a pingar, né? Tá pingando energia, tá saindo energia aí, tá saindo dinheiro, tem alguma coisa, né, que você tá perdendo dinheiro aos pouquinhos, de gotinha em gotinha, e que aquela torneira pingando é só um sinal de que é para você olhar para suas finanças, que tá, né, alguma coisa tá errada, né? Por exemplo, sei lá, alguma coisa de repente no seu ambiente de trabalho, toda hora que você vai, a impressora dá pau só na sua vez. Sempre é a sua vez de resetar a impressora, sempre é a sua vez de que algo acontece, que dá problema em algum equipamento elétrico. O que é isso? Né? Não é o universo conspirando contra você, é a sua energia. Então, ao invés do seu corpo dar tilt, é a impressora que está dando tilt. Que bom, só que ela está sinalizando que é para você olhar para isso. Tá? São coisas, mas veja se faça sentido para você. É isso, Leão. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e aguardo o seu contato para a gente agendar algum atendimento aí. Dá uma olhadinha lá no site e a gente conversa.